Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que tá todo mundo aí? Espero que seja todo mundo bem na medida do possível, né? Porque estamos passando por esse momento aí que não tá fácil para ninguém, mas tenho certeza que a gente vai sair disso da melhor forma. Confesso que eu já tô com saudade de vocês, dos nossos encontros aí na sexta-feira, e eu espero que a gente retorne logo para essas aulas presenciais. Bom, vamos bater um papo rápido aqui sobre a nossa aula de Direito Público e Privado. A nossa semana de prova está chegando semana que vem. Então, a ideia aqui é a gente conversar rapidinho das atividades, essas duas atividades que nós trabalhamos aí em EAD, e pincelar uma revisão, os pontinhos de tudo que nós vimos nas matérias, tá? Essa revisão que nós já fizemos. Então, assim, nós já fizemos aquela atividade na metade do nosso conteúdo, fizemos aquele trabalho em sala de aula que foi uma revisão. Então, podem estudar por tudo aquilo que está ali, que são os pontos principais que eu destaquei nos exercícios para vocês. Fizemos revisão disso, correção. Então, isso é importante, é um material bom para estudo, tá? E a atividade 2 também não deixa de ser uma revisão. Eu cobrei os principais conceitos de direito administrativo que nós vimos na aula. Então, para que vocês recapitulassem e fixassem isso, tá bom? Então, vamos lá. Já estamos falando das atividades, vamos entrar nesse assunto primeiro. Vocês já sabem, já foram comunicados pela faculdade, que o prazo final para a entrega das duas atividades vai ser dia 18 de abril. Então, foi prolongado esse prazo para facilitar aí, para auxiliar, para ajudar vocês. Até porque é do sistema interativa, tá, pegou todo mundo de surpresa com essa migração aí de presencial para online. Então, para essa adequação, para facilitar para todo mundo, para não ter problema também, foi prorrogado o prazo, arrumando o cabelo aqui, para dia 18 de abril, tá bom? Então, todo mundo pode entregar as duas atividades. Quem já entregou, perfeito, tranquilo. E quem ainda não entregou, tem o prazo aí para entregar prorrogado, tá? Vamos falar um pouquinho vamos falar um pouquinho do resumo da nossa matéria e depois eu entro nas atividades e a gente finaliza isso, tá? Até porque a primeira atividade foi a aula do dia 20 de março que nós não tivemos presencial. Então é bom já dar uma pincelada nesses pontos da aula. E, é, e vamos falar também de até onde que vai, até que ponto vai o nosso conteúdo para a prova, né? Então, como vocês receberam aí do, do pessoal da faculdade, o nosso conteúdo de prova vai ter a aula do dia 13 de março. Então, a aula de 13 de março, nós trabalhamos aquele dia na aula presencial até a matéria de direito penal. Então, isso é a matéria da nossa prova, tá bom? Então, a nossa prova vai ter a matéria de direito penal. Então, desde o começo, tá? Tudo que nós vimos lá naquele início. Então, recapitulem isso, estudem isso, peguem esse material, já que a prova vai ser com consulta. Então, fica aí com o material todo completo perto de vocês para que vocês realmente façam uma boa prova. Então, nossa primeira aula lá naquele conceito, vamos recapitular aqui, aquele direito e moral, lembra que nós vimos? Fontes do direito, hierarquia das normas, né? A parte do processo legislativo como toda a formação da legislação, como se forma uma lei, os trâmites no Congresso, no Senado, depois que aquilo é aprovado, aquilo tem que ser sancionado pelo presidente, lembra que eu falei? Então grava aquele ponto lá do artigo 66 da Constituição Federal, que fala o prazo que ele tem para analisar isso, quando que ele pode vetar, se ele pode vetar, quais são os motivos que ele pode vetar, né? Lembra que nós falamos que se ele achar que é inconstitucional ou se ele é contrário aos interesses públicos. Então, por um desses dois motivos, ele pode fundamentar para o veto. Ele tem 15 dias para analisar isso, né? Se ele não analisar, se ele não promulgar, sancionar e promulgar ou vetar em 15 dias, ela vai ser sancionada tacitamente, certo? Então, lembrar desses pontos que são importantes. E aí a gente já entra na matéria de direito constitucional. Em direito constitucional, aquele início, formação, o que são o Estado, quais são os elementos do Estado, lembra que nós vimos isso? Povo, soberania, então dá uma olhada, dá uma recapitulada nesses assuntos. Forma de Estado, sistema de governo, forma de governo, o que se aplica no Brasil, então vem recapitulando isso, tudo matéria importante, tá? Depois a gente entra efetivamente na Constituição Federal. Aí eu coloquei para vocês as características da Constituição Federal, coloquei as características das normas, né? Coloquei ali o artigo 1º ao artigo 5º, que a gente fala que são
os fundamentos da República Federativa do Brasil, os objetivos, os princípios que regem o Brasil no direito internacional. Então, isso está ali do artigo 1º ao artigo 4º. Então, leem esses artigos. A diferença, lembra que eu falei, sempre de fundamentos para o objetivo. Geralmente, o objetivo vem do verbo. Então, se a frase começar, como uma dica aí para concurso que a gente decora. Então, se começar com uma ação, como um verbo, são os objetivos. Aquilo que vem mais começando com um artigo, uma coisa mais simples, são os fundamentos. E os princípios que regem o direito internacional que o Brasil regula são aqueles que estão no artigo 4º. Então, dá uma olhada nisso. O artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais. São vários incisos que nós vimos, são 70 e poucos incisos, não vimos todos, porque eu falei que a finalidade não era essa, era que vocês tivessem um conhecimento, uma visão geral do assunto, saber que aquilo ali é um artigo que trata realmente das nossas garantias e direitos fundamentais. Então, isso nós vimos. O que tem de importante ali? Tem bastante coisa, mas lembra que eu destaquei os remédios constitucionais? Então, mandado de injunção, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, analise esses pontos, fica com isso na cabeça, verifica a diferença e a característica de cada um, tá bom? Aí depois disso nós vamos para nacionalidade, né? Então, brasileiro nato, brasileiro naturalizado, o que é cada um, quais são os cargos privativos de brasileiro nato. Lembra que eu trabalhei não só aquele do artigo 13, o artigo 12 e o artigo 13, que fala dos cargos privativos do brasileiro nato, mas eu também trabalhei na outra aula as exceções, que tinham mais 2 ou 3 exceções relacionadas ao característica do brasileiro nato. Por exemplo, o nato não pode ser extraditado, né? Então, a gente até deu aquele exemplo do crime que foi cometido nos Estados Unidos, o rapaz conseguiu vir para o Brasil, ele vai responder pelo crime aqui, porque ele não vai poder ser extraditado porque ele é um brasileiro nato. O naturalizado já pode, de acordo com algumas características, lembra? Então, ficar esperto com relação a esses pontinhos que nós trabalhamos na aula. Dá uma olhada nisso também. Aí vem a parte política, que é no artigo 14, e a organização política administrativa do Estado. Então, os direitos políticos e a organização política administrativa do Estado. Dá uma lida nesse artigo, vocês vão estar com o material, fica o material, está tudo no slide, isso pode ser a matéria da nossa prova. Depois nós entramos em direito administrativo. O direito administrativo, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais na frente, porque aí já entra na atividade 2, tá? Então, vamos parar aqui. Isso é a nossa matéria, e mais o direito penal. Então, já vamos entrar na atividade 1, que a gente vai falar de direito penal, e aí depois na atividade 2 já fala de direito administrativo, e a gente conclui, vocês estudam, e a gente vai fazer uma excelente prova na semana que vem, tenho certeza. Então, gente, vamos lá. Atividade 1, eu pedi para que vocês fizessem um resumo da aula dia 20 de março. A aula dia 20 de março eu incluí tudo que a gente tinha visto na aula anterior de direito penal, mais o que eu iria dar, que seria a parte de direito tributário. Tá bom? Então, nós já tínhamos visto uma parte de direito penal. Então, eu incluí tudo de novo para que vocês olhassem de novo, fizessem um resumo, já era a ideia de revisão para a prova, e incluí matéria nova. Essa matéria nova de direito tributário não vai cair. Então, a gente finalizou em direito penal. Tá bom? Então, nossa prova vai até ali. Então, nós vimos aquelas principais partes lá do direito penal, e eu vou complementar aqui para vocês a parte dos crimes mesmo. Então, vamos falar aqui de forma sucinta. Eu sei que quem já fez a atividade já teve a oportunidade de olhar e resumir, então já está familiarizado um pouco com o assunto. Quem não teve, vamos falar aqui agora. Depois, se vocês finalizam e entregam essa atividade, também não tem problema nenhum, que o prazo é até o dia 18, como eu falei. Tá bom? Então, gente, crime. A classificação dos crimes no direito penal basicamente se resume em crime formal, crime material, crime de mera conduta. Qual a diferença entre isso? Crime material, frisa, ele exige um resultado para que seja caracterizado como crime material. Então, a lei define que para você responder por aquele crime, ela exige um resultado. Então, o homicídio é um exemplo muito clássico disso. Então, para você responder pelo crime de homicídio, você realmente precisa ter o resultado final, que é a morte da pessoa. Ponto. Não teve morte, não tem crime de homicídio. Tá? O crime formal, ele não exige esse resultado. Basta a atitude descrita ali. Ele pode até acontecer um resultado, pode, mas para eu responder pelo crime que foi classificado como crime formal, eu não preciso desse resultado. Por exemplo, um crime de ameaça. Eu ameaço alguém que eu vou fazer alguma coisa para ele. Eu acabo não fazendo isso que eu ameacei, mas eu já respondo pelo crime de ameaça, porque basta eu ameaçar, basta eu ter uma atitude, eu não preciso de um resultado, eu não preciso cumprir aquilo que eu prometi, mas eu já respondo pelo crime. Ameaça, por exemplo, é esse crime. Então, isso é um crime formal. Não exige um resultado para que eu responda pelo crime.
Então, tem alguns crimes no Código Penal que são classificados como crime formal. A lei não exige um resultado, tá bom? E no crime material, como nós vimos, a lei já exige o resultado. Se não tiver o resultado, eu não cometi o crime. Eu posso responder, de repente, por tentativa, mas não pelo crime consumado, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais ali na frente. E o crime de mera conduta, ele não exige o resultado, ele não só não exige o resultado, como esse resultado nem pode acontecer, porque aí não existe a possibilidade de ele acontecer. Por exemplo, como acontece no crime de porte de arma ilegal. Está escrito lá que é crime eu portar arma de forma que não seja regular. A polícia me para. Eu estou portando uma arma que não está regulamentada, eu já cometi o crime. Então eu não fiz nada, eu só estou com a arma aqui. Mas o fato de eu estar com a arma, eu já estou cometendo crime. Então quando acontece, quando a lei traz crimes dessa forma, que basta, só está descrito ali, não exige nenhum resultado, não precisa fazer nada, é um crime de mera conduta. Então, nós temos o material que exige um resultado, o formal que não existe o resultado, mas ele ainda pode acontecer, e o mera conduta que não existe resultado, ele nem pode acontecer. Tá bom? São as classificações do crime. Continuando ainda nas características de crime, nós temos crime consumado, tentativa, desistência voluntária e arrependimento posterior. Crime consumado é quando eu fiz tudo, todos os elementos do crime, quando eu fiz tudo que tinha para fazer e eu consumei o crime. Crime consumado. Vou fazer eu vou furtar. Eu vou lá, entro numa loja, pego o dinheiro, vou embora, ninguém viu, não usei de violência grave ameaça, cometi um furto. Consumei, fui lá, furtei e fui embora. Eu peguei uma arma, olhei para a pessoa, esperei ela, atirei, matei, a pessoa realmente morreu. Cometi um homicídio, consumei, fiz todos os elementos do crime e consumei. Tentativa. Eu tenho a intenção de fazer todos os elementos do crime, normal. Só que eu não consegui o resultado final por uma circunstância alheia à minha vontade. Não foi porque eu quis, foi alheia à minha vontade. Então eu respondo pelo crime, normalmente. Só que eu tenho uma diminuição de pena, porque o resultado não aconteceu. Então, por exemplo, eu comprei uma arma, fiquei esperando na esquina para eu cometer um homicídio, para eu matar determinada pessoa. A pessoa passou, eu atirei e eu matei, a pessoa morreu. Crime consumado. Eu atirei, só que a pessoa não morreu. Porque a bala não pegou num lugar que não deu morte. Ela foi para o hospital, se recuperou e viveu. Eu não vou responder por homicídio. Aliás, eu não vou responder pelo crime consumado. Eu vou responder pelo homicídio tentado. Qual é a diferença, Emanuel? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: o crime só não aconteceu por circunstâncias alheias à minha vontade, porque se fosse a minha vontade, teria acontecido, ou seja, teria ocorrido o homicídio. Só que não aconteceu por coisa alheia à minha vontade, ou seja, porque a bala não pegou num lugar que causava o resultado. Então eu vou responder pelo homicídio tentado, só que por ser tentado, porque a pessoa não morreu, ela está viva, então eu não posso responder pela morte dela, eu vou ter uma diminuição de pena. Essa é a diferença. Então, quando eu cometo um crime consumado, eu respondo pela pena que está lá no código, para aquele crime, eu respondo por aquela pena toda. Quando eu fiz tudo e não aconteceu o crime por coisas alheias à minha vontade, não foi porque se fosse por mim teria acontecido, é o tentado. Eu não vou responder pelo crime consumado porque não aconteceu. Então a pessoa está viva, ou o objeto que eu tentei o furto está lá ainda. Então eu não posso responder por esse crime, mas eu respondo pela tentativa, porque se dependesse de mim, teria acontecido. Então eu respondo pela tentativa. E a consequência disso é uma diminuição de pena. Então diminui 2/3. Então, se, por exemplo, o crime consumado daria 10 anos de prisão, o crime tentado eu vou ter esses 10 anos com 2/3 a menos de pena, porque a morte não aconteceu, mas se fosse por mim teria, certo? E a desistência voluntária ao arrependimento eficaz? Desistência voluntária ao arrependimento eficaz é quando eu estou cometendo crime. Por exemplo, nesses exemplos que nós estamos dando aqui, vamos usar o mesmo. Comprei arma, estou ali, invado a casa da pessoa para tentar matá-la, mas aí eu desisto. Porque eu não cometi homicídio, porque eu não quis. Mas eu respondo então pelos atos que eu já pratiquei. Então eu respondo, de repente, por porte ilegal de armas, eu respondo, de repente, por invasão de domicílio. Se eu quebrei alguma coisa, eu respondo pelo arrombamento, pela lesão, enfim, por esses crimes. Mas o crime de homicídio não, porque eu desisti antes. Mas eu respondo pelos atos que eu pratiquei. Então essa é a diferença da tentativa pela desistência voluntária. Desistência voluntária, o nome está falando. Voluntariamente eu desisti, então eu não cometi o crime principal porque eu não quis. Tentativa não. Tentativa é circunstâncias alheias à minha vontade. Por isso que eu respondo pelo crime que eu iria cometer com diminuição de pena na tentativa. Na resistência voluntária não. Eu desisti. Eu não cometi o crime porque eu não quis, eu me arrependi. Então, aí eu respondo só pelos atos que eu pratiquei.
tá bom? E o arrependimento posterior? O arrependimento posterior, eu cometi o crime, eu consumei. Só que depois eu me arrependi. E eu fui lá e reparei tudo. Antes de alguém fazer uma denúncia ou queixa, então responde. A pessoa não fez denúncia e nem queixa ainda. E eu desisti. Então tudo bem. É ótimo, é válido. Aí eu vou ter uma diminuição de pena de 1 a 2 terços. Porque eu cometi o crime, eu consumei ele. Então o arrependimento posterior é isso. Eu cometi o crime, eu consumei ele. Só que depois disso eu me arrependi. E eu consegui reparar. Só que para acontecer isso, gente, tem duas características importantes. O crime não pode ser, igual tá aqui, ó, com violência ou grave ameaça. Então, se for um crime com muita violência, tipo um homicídio, por exemplo, não existe arrependimento posterior. Você matou, consumou, não tem. Então tem que ser um crime leve, sem violência ou grave ameaça. Aí pode ser que você consiga esse benefício do arrependimento posterior se você se arrepender até antes da denúncia ou da queixa. Porque se já tiver ocorrido denúncia ou queixa desse crime, esquece. Você não pode se arrepender mais. Você pode se arrepender, mas você não vai ter esse benefício do arrependimento posterior, que é a diminuição de pena de 1 a 2 terços. Você vai, de repente, ter outros benefícios ali na hora do julgamento, que o juiz vai poder ponderar que você colaborou para a resolução do caso de uma forma mais rápida. Agora, se antes da denúncia da queixa, num crime que não tem violência ou ameaça, você se arrepende e devolve, restitui a coisa ou repara o dano, você responde pelo crime óbvio, que foi, mas você está reparando o dano, restituiu a coisa, fez alguma coisa ali antes da denúncia da queixa e é um crime leve e não de grave ameaça, você tem a redução de pena de 1 a 2 terços. Beleza? Então, arrependimento posterior, essas são as características. Diminuição de pena de 1 a 2 terços, porque você cometeu o crime, você se arrepende posteriormente. Lembrando que tem que ser antes da denúncia da queixa, voluntariamente antes da denúncia da queixa, e para crimes sem grave ameaça e sem violência. Desistência voluntária, você deixa de cometer o crime principal por sua vontade, então você só responde pelo que você já fez. Tentativa e consumado consumei e respondo por tudo. Tentativa, eu só não consumei porque aconteceu alguma coisa alheia à minha vontade, então eu respondo, só que eu tenho uma diminuição de 2 terços de pena porque o crime não aconteceu. Tá bom? E aí a gente tem aqui, só para finalizar, crime impossível, doloso e culposo. Crime impossível é quando eu utilizo de meios inadequados, um objeto inadequado, que seria impossível cometer aquele crime. Então, assim, gente, eu atiro num cadáver. Eu não sabia que a pessoa já estava morta. Alguém passou, matou ela antes, ela estava caída ali, eu achei que ela estava dormindo, eu fui e atirei nela. Crime impossível, porque o objeto é impossível de acontecer. Para mim, eu estava matando. Eu atirei com a intenção, com dolo, fui até o final, consumei. Não foi nem tentativa. Só que a pessoa já estava morta, então é crime impossível, eu não vou responder. Então, meu advogado de defesa vai conseguir me livrar desse crime, que não vai ser crime porque eu vou absolver por crime impossível, ou nem vai ter denúncia para isso, tá bom? Por exemplo, tem um garfo de plástico e vou tentar cometer um homicídio com uma pessoa adulta. Crime impossível pelo objeto que eu estou utilizando. Não dá para acontecer, você não vai conseguir matar ninguém com um garfo de plástico. Então não tem como alguém te denunciar por um homicídio ou por qualquer crime que você eventualmente tenha cometido. Você não cometeu crime com isso, porque é crime impossível. São essas coisas. Então aí não responde por nada. Dolo e culpa são termos que a gente utiliza para dizer se teve ou não a intenção de cometer o crime. Dolo teve a intenção de cometer o crime. Então eu estava com dolo, tive a intenção, fui. Geralmente no Código Penal, a maioria dos crimes exige o dolo. Alguns crimes também punem a culpa. Culpa é o quê? Eu não tinha intenção. Eu cometi o crime, mas eu não tinha intenção. Eu saí com um carro super desatento. Isso acontece por negligência, imprudência, imperícia. Tá? Então, vamos supor, eu saí com o carro, saí andando, estava bem, estava tranquilo, mas eu fiquei desatento. Não vi que o sinal, de repente, fechou, eu estava meio desatento. Foi por imprudência, imperícia, eu acabei atropelando uma pessoa e a pessoa veio a falecer ou teve uma lesão. Cometi um crime. Tive a intenção de matar? Não, então não tive dolo. Mas eu posso responder. Se for um homicídio, eu posso responder por homicídio culposo. Qual que é a diferença disso, Emanuel? Com homicídio culposo, a pena é menor. É isso. Então, geralmente, a maioria dos crimes exige dolo, a intenção de cometer o crime. Alguns crimes são punidos também no culposo, que é o que isso muda é que quando eu for culposo, que eu não tive a intenção, eu respondo por uma diminuição de pena. A pena é bem menor, tá bom? Tem mais uma outra característica aí que é culpa consciente, dolo eventual. É uma discussão na doutrina, se aquilo realmente você não tinha intenção, mas a gente não vamos entrar nesse mérito. Nós não estamos estudando direito penal aqui, então aqui é só uma introdução do direito penal dentro da matéria de vocês, que é direito público privado, então não vamos deixar essas características
mais profundas para um outro momento. Não precisa a gente estudar e se preocupar com isso agora. Mas eu estou citando para vocês saberem que existe também uma discussão de se é culpa consciente ou dolo eventual. Quando é dolo eventual, é culposo, você não tinha intenção. Mas se você lá no fundo sabe que poderia ocorrer, eles caracterizam que é dolo eventual e te criminalizam. Mas eu não vou ficar falando disso aqui para vocês não se confundirem. Vamos se prendendo só em dolo e culpa. Dolo, tenho a intenção de fazer. A maioria dos crimes exigem isso. Culpa, não tem, mas infelizmente o crime aconteceu. Mas por isso que é culposo, eu não tinha intenção. Então a pena é menor, tá bom? E aí, para finalizar, tem a excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade no crime. O que é isso? São situações que eu cometi o crime sim, eu poderia responder pelo crime sim, só que essa situação exclui a ilicitude, exclui a culpabilidade do meu crime. Que é o quê? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. É isso, gente. Às vezes eu simplesmente retruquei porque eu estava sendo atacado e aí a fatalidade aconteceu. Eu não vou responder pelo crime porque eu vou ter a exclusão de ilicitude, que é exclusão da minha culpabilidade, que é a legítima defesa. Ou se eu estou no exercício regular do meu direito, estou trabalhando e aconteceu uma fatalidade, dentro da normalidade ali do meu trabalho, eu não vou responder. Estado de necessidade, eu tive que fazer aquilo, não tinha o que fazer, era o único meio que tinha para salvar. Eu não vou responder pelo crime, entendeu? Mas tudo isso o quê? Lembrando, tem um parágrafo único que diz o seguinte: os excessos são puníveis, ou seja, tudo que for além do normal, do razoável que exigia naquele momento, eu respondo. Então, assim, se eu cometi um crime e aquela atitude que eu tive era a única possível, era razoável, era o normal que tinha e por isso o crime aconteceu, tudo certo. Tenho a minha excludência de ilicitude e culpabilidade, não vou responder pelo crime. Mas se eu pudesse ter agido de uma outra forma, menos fatal, menos letal, mas eu agi de uma forma mais grave com esse excesso, eu vou responder por excesso. Então, prestar atenção nesse detalhe, tá bom? Então, a gente finalizou aqui direito penal. Vamos, então, para direito tributário, para eu falar os principais pontos aqui para vocês. Dentro do direito tributário, gente, isso não vai cair na prova, mas como está na aula, que é importante, a nossa matéria de conteúdo, então fica para conhecimento. A gente não vai poder cobrar isso em prova, mas é conhecimento de vocês, e isso que é o importante, na verdade. O importante aqui eu acho que é a gente ter conhecimento, né? Então vamos tocar nesse assunto sim, vamos falar da matéria. Gente, direito tributário é mais um ramo do direito, é um ramo autônomo do direito. O que quer dizer ramo autônomo do direito? Tem os princípios e normas próprias, e ele regula a atuação do Estado com o contribuinte, do fisco com o contribuinte. Qual é a finalidade principal do direito tributário? Nós vimos na direito constitucional que o Estado tem diversas obrigações, né, para a sociedade. Ele tem que cumprir diversas funções. Ele tem que prestar saúde, educação, segurança, lazer. Tem diversas finalidades que o Estado tem que cumprir. Como que o Estado vai fazer isso? Ele tem que ter dinheiro para isso. Então é aí que entra o direito tributário. Ele precisa arrecadar. E o direito tributário entra para isso, para analisar e coordenar essas normas de arrecadação, de fiscalização, de atuação do Estado junto ao contribuinte para arrecadar, para cumprir suas funções sociais. A finalidade do direito tributário é essa. Então, assim, e uma das finalidades do direito tributário também é fazer esse controle, esse equilíbrio entre o Estado e o contribuinte. Porque se fica só na mão do Estado, tem os abusos, né? Então, o direito, como a gente já viu, tem que intervir para ter razoabilidade e o equilíbrio. Então, essa também é uma finalidade do direito tributário, que é o quê? Além de, sim, claro, instituir tributo, instituir imposto, regulamentar essa atuação de execução, de arrecadação e fiscalização, ele também tem a função de equilibrar, de podar o Estado, de equilibrar. Então, por isso que tem vários princípios, por exemplo, o não confisco. O que quer dizer o princípio do não confisco? Eu não posso ter alíquotas ou tributos ou impostos uma quantidade X que caracterize que está tirando praticamente todo o meu salário, por exemplo. Isso, se acontecer, está ferindo o princípio do não confisco. Ou seja, peraí, Estado, isso não pode, essa alíquota está muito alta, vai ter que diminuir. Ou não dá para ter esse imposto, esse tributo a mais aqui, porque senão vai caracterizar praticamente pegando o salário inteiro da pessoa. 80%, 90%, 60%. Então, e dependendo de cada um, analisando o caso concreto, você verifica se isso está virando um confisco ou não. E aí isso é vedado, porque é um princípio do direito tributário. Então, isso é uma forma de equilibrar a atuação do Estado com o poder do contribuinte, tá bom? Então, o direito tributário é basicamente isso, ele regula essas situações, que a finalidade principal é fazer com que o Estado arrecade de uma forma
coerente, de uma forma razoável, para que ele cumpra com suas funções sociais. E o direito tributário que faz toda essa regulamentação, né, de normas, de instituição. Então, dentro do direito tributário nós temos isso, nós temos as fontes tributárias, claro, fontes primárias e fontes secundárias. As fontes primárias são as leis. Então, lei, Constituição Federal, as leis estaduais e municipais que tratam de tributos, as medidas provisórias, são as fontes primárias. Fontes secundárias, elas regulamentam as leis, elas não criam nada. Então, são os atos normativos, as portarias, os decretos administrativos, são as fontes secundárias do direito, tá? E vamos lá. Aqui eu trouxe nos slides também os princípios, eu coloquei os principais princípios. Não precisamos entrar a fundo e falar das características de cada um, eu só citei aqui para vocês terem conhecimento de quais são os princípios que regem o direito tributário, ou os principais princípios que regem o direito tributário. Já citei um, que é o não confisco. Tem o princípio da legalidade. O que quer dizer isso? Só por lei pode se instituir ou exonerar um tributo. Claro, uma segurança jurídica para todo mundo. Tem exceção? Tem muitas exceções. Só que é o que eu falei, nós não estamos estudando direito tributário, nós estamos estudando direito público e privado. Então, isso aqui é para vocês terem uma noção. Então, não vamos entrar a fundo aqui, porque isso aqui a gente pode demorar 3, 4 aulas falando das características dos princípios, entendeu? Então, o princípio da legalidade, regra é, só por lei posso instituir o tributo. Tem exceções? Muitas. Então, tem alguns tributos, alguns impostos que eu posso fazer por decreto presidencial, por exemplo. Um decreto eu posso instituir, mas está dentro de umas exceções que a gente não precisa tratar aqui. Tem o princípio da anterioridade, a noventena, são princípios muito importantes que é para garantir aí que o anterioridade, que só instituir um tributo esse ano, só no próximo exercício financeiro que eu posso cobrar. Noventena, que instituir um tributo só daqui 90 dias que eu posso cobrar. Então, para preparar a população, saber que daqui tanto tempo ela vai ter que começar a pagar mais um imposto, por exemplo. Então, são regras, como eu falei, que o direito tributário também traz para equilibrar e controlar a atuação do Estado com o contribuinte, para ter um meio termo. E tem vários princípios importantes, tá bom? Então, coloquei ali para vocês os principais. Além disso, nós colocamos o conceito de tributo. O conceito de tributo, o que é basicamente? O que é tributo? É uma prestação pecuniária, prestação compulsória, ou seja, eu sou obrigado a pagar, o contribuinte é obrigado. Moeda corrente, cujo valor possa se exprimir, então é em dinheiro, que não constitua sanção de ato ilícito. O que é isso? Não constitua sanção de ato ilícito. Tipo, exemplo, multa. Multa não é tributo. Por quê? Multa parte do princípio de que eu já cometi uma ilegalidade. Eu não paguei o tributo na data correta. Pronto. A partir disso, aplica-se uma multa para mim. Então, essa multa já parte do princípio que ela é uma situação ilegal, porque eu não cumpri uma coisa, cometi uma ilegalidade e estou pagando multa. Então, multa não é tributo. Porque tributo é que não constitua sanção de ato ilícito. Ah, mas Emanuel, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Que aí na multa eu não tenho as proteções dos princípios, por exemplo. Entendeu? Eu não posso utilizar uma multa para falar assim, essa multa está me confiscando, está confiscando meu salário, não pode pelo não confisco. Não, multa não é tributo. Então eu não posso utilizar o benefício, por exemplo. Tem exceção? Como eu já falei, tudo tem exceção. Então o STF entende que se a multa for muito alta, for muito desproporcional com o valor do tributo que eu deveria ter pago e não paguei, por isso que eu sofri a multa, aí eu posso, de repente, alegar que está ferindo o princípio do não confisco. Mas aí são teses jurídicas, a gente não precisa entrar nesse mérito. E para terminar, instituído em lei, já falei, princípio da legalidade e atividade administrativa vinculada. Então essa característica de tributo, tá bom? Tá lá no slide para vocês. Quais são as espécies tributárias? Gente, tributo, quando no direito tributário a gente fala que é a generalidade. Ele é gênero, ele é o geral, tá? E aí, tudo é tributo. O que está dentro de tributo? São 5 espécies tributárias. 3 são no CTN e 2 na Constituição Federal. São impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Empréstimo compulsório e contribuição especial está no artigo 148 e 149 da Constituição Federal. Os outros 3 estão no artigo do CTN mesmo, Código Tributário Nacional. Tá bom? Então, esses 5 são espécies de tributo. Então, tudo é tributo. Tributo é o geral, generalidade. Aí você fala imposto é um tributo, taxa é um tributo também. E contribuição de melhoria, tá bom? Então é isso. Os impostos, geralmente o código já faz a distinção de quais são os impostos da União, quais são os impostos do Estado, quais são os impostos do município. Beleza? Então, só para vocês saberem que tem essa diferença. E por último, para finalizar esse assunto, eu trouxe um tema super importante que é a imunidade e isenção tributária. Basicamente, qual que é a diferença das duas? Imunidade e isenção tributária, elas são praticamente a mesma coisa, que é no sentido de que não preciso pagar o imposto, ou o tributo, ou a taxa sendo me cobrado.
porque eu sou imune ou eu sou isento. Beleza, então ambas, a princípio, parecem que são iguais. Sou imune, sou isento, não preciso pagar. Só que elas são completamente diferentes, o conceito é completamente diferente. Imunidade, o conceito aí é de que eu não tenho fato gerador. O que quer dizer isso? Fato gerador dentro do direito tributário. Fato gerador é o seguinte, gente. Tem a lei instituindo um tributo. Aí ela traz as características, o imposto. Ela traz as características na lei de quando, a partir de quando começa a gerar aquele imposto. Aí, no mundo real aqui, quando eu cometo o ato aqui no mundo real, que está descrito lá na lei, quando eu cometo esse ato aqui no mundo real, aqui, nesse momento, é o fato gerador, institui o fato gerador. Quando a lei fala uma coisa e quando aqui fora, agora, no mundo real, eu faço esse ato, essa ação, esse fato, constitui esse fato que está descrito na lei. Pronto, aqui é o fato gerador. Beleza. Para imunidade, isso não existe, isso não acontece, porque é antes, ela é imune. Então, eu não tenho essa ação, eu não tenho esse fato que está descrito na lei para gerar um tributo, para depois eu chegar e falar, não precisa mais pagar esse tributo para mim. Então, imunidade é isso, eu sou imune, eu nem tenho fato gerador. Onde está isso? Só na Constituição Federal. Então, você pode procurar em qualquer lei, não existe nenhuma lei, normas que vão falar que você é imune. Onde está a imunidade tributária? Na Constituição Federal. Artigo 150, inciso 4, são 5 alíneas ali, A, B, C, D e E, de hipótese de imunidade tributária. Então, imunidade tributária não tem fato gerador. A ação, o fato que poderia me gerar a obrigação tributária não existe. E isso está na Constituição Federal no artigo 150. São instituição de impostos de um ente para o outro. Então, o Estado não pode cobrar do município, o município não pode cobrar da União e por aí vai. Não tem entre eles, é a primeira hipótese. Patrimônio, renda e serviços de um do outro. É isso, entendeu? Templos de qualquer natureza também não tem. Partidos políticos, instituições educacionais sem fins lucrativos, beneficentes, também não tem. A linha C. Livros, jornais e os papéis destinados à impressão disso também não tem. Fonogramas, videofonogramas, coisas de áudios visuais produzidos no Brasil para música, enfim, também não tem, que é o inciso E. São as 5 hipóteses de imunidade. Tá? E isenção? Isenção, gente, é quase a mesma coisa, mas o conceito é completamente diferente, como eu falei. Você também não vai pagar um imposto e um tributo. A finalidade, o final é quase o mesmo, mas o conceito é completamente diferente. A isenção, eu tenho fato gerador, eu tenho obrigação tributária, eu tenho tudo. Só que eu só vou deixar de pagar, porque depois de tudo isso aconteceu, depois que aqui no mundo real, no fato, aconteceu aquilo que está na lei, gerou o fato gerador, eu tenho uma obrigação tributária constituída, vem alguém, vem um ente, vem a União, vem o Estado, vem o município e fala, olha, para esse fato não se aplica mais o tributo, estou isentando ele. Pode ser por um tempo certo, por um período, pode ser indeterminado, até depois que vem uma outra lei e fala, olha, a partir de agora ele começa a pagar tributo novamente. Então, isenção é isso, eu estou te isentando por este momento de pagar esse tributo. Em algum momento eu posso vir e retirar essa lei e você volta a pagar. Então, assim, a diferença é isso. Isenção, eu tenho fato gerador, eu tenho obrigação, mas vem uma lei, tem que ser uma lei, me isentando naquele momento de pagar tributo por aquele fato. A imunidade não, já está na Constituição, não é na lei, está na Constituição, as 5 hipóteses ali de imunidade. Então essa é a diferença, tá bom? Desculpa, gente. Não é corona, eu acho. E vamos finalizar então. Isso aqui é a nossa atividade 1. Você tinha que fazer um resumo desses pontos, tá? A atividade 2 eu pedi para vocês colocarem lá no exercício 1 o conceito de direito processual e internacional, só para vocês falassem rápido. O conceito de direito processual, gente, eu falei um pouquinho na outra aula para vocês, é basicamente o seguinte: no direito processual, o que é o direito processual? O direito processual é que ele regula as normas do direito material para que você possa exigir, através do processo, ele traz os meios que você vai ter para exigir o seu direito dentro de uma determinada área jurídica. Então, vamos supor, dentro do direito penal, que nós falamos aqui dos crimes, das penas e tal, para eu, depois que eu cometi um crime, para eu ser processado por esse crime, para eu ser eventualmente condenado, para eu recorrer de uma decisão, todos os procedimentos que isso tem que ser feito, como vai ser feita a denúncia, como vai ser feita a queixa, o que eu preciso colocar na peça, qual é o prazo que a pessoa tem para se defender, o juiz vai fazer audiência, não vai me ouvir, não vai, quais são os procedimentos. Quem regula todo esse procedimento é o direito processual.
Tá? Então, cada área do direito tem o seu direito processual. O direito penal, o direito civil, o direito do trabalho. Então, tem o direito material, que são as regras. Então, o direito material do trabalho, por exemplo, traz ali regras, CLT, férias, nananá. Aí a empresa não cumpre. Você vai ter que fazer uma ação para isso. Para você poder fazer uma ação para isso, para exigir o seu direito, é aí que entra o direito processual. Aí ele traz as regras de como esse processo vai correr. O que você tem que fazer na petição inicial, qual o prazo que a pessoa tem para se defender, qual o prazo de recurso, o que o juiz tem que fazer, audiência. Quando regula tudo isso aí, citação, intimação, prazos, meios de recurso, quais são os procedimentos que você tem que fazer para que tudo se conclua, para que você exija um direito, eventualmente, um reparo também de alguém que cometeu um erro em face de você, ou para que você exija qualquer coisa, a gente tem o direito processual. Então, o direito processual, para vocês terem uma ideia, é isso. É quando você precisa botar em prática tudo aquilo que está discriminado no direito material. Então, cada área do direito praticamente tem o seu direito processual, tá bom? E direito internacional são as regras que regulam aí a atuação do Estado ou de um particular com outras nações, com outros estados. Então, quando o Estado está atuando com outro Estado, Brasil vai resolver algum contrato, qualquer coisa com outro país, com a Argentina, com o Paraguai, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, enfim, aí entra em regra o direito internacional. E quando é Estado com Estado, a gente chama de direito internacional público. Tem as normas específicas que regem isso. Quando são particulares, um cidadão do Brasil com um cidadão da Argentina se casam ou vão resolver qualquer coisa, aí a gente chama de direito internacional privado, que é a relação entre particulares. Então, temos o direito internacional público e o direito internacional privado. Estado com Estado, direito internacional público, tem algumas regras específicas. Estado com privado com privado, direito internacional privado. Mas sempre quando englobam aí mais de duas nações ou dois estados, né? Seja o estado em si ou seja cidadãos de países diferentes, tá bom? No direito privado, internacional público-privado, no Brasil, geralmente, quem regulamenta muito dessas normas é a Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, que é a LINDB. Por exemplo, ela fala no artigo 1º, parágrafo 1º, que uma lei que publica no Brasil, ela passa a vigorar num outro país, se esse país aceitar as normas do direito brasileiro, 3 meses depois de publicada aqui. Então, ela passa a poder ser exigida lá 3 meses depois de publicada aqui. Só para vocês terem uma noção, o artigo 1º fala o seguinte: uma lei brasileira, quando publicada aqui, a nossa lei, quando publicada, se ela não traz uma data de vigência no seu corpo do texto, por exemplo, geralmente acontece assim, publica-se uma lei hoje e lá já vem falando, ela entra em vigor na data de sua publicação. Então, tudo bem, ela publicou dia 26 de março, e se ela traz essa redação dizendo que entra em vigor na data da publicação, ela publica dia 26 de março e entra em vigor dia 26 de março. Quando ela não traz isso, o artigo 1º fala que ela entra em vigor 45 dias depois de publicada. Então, publica-se hoje, 45 dias depois ela pode ser exigida aqui dentro. Lá fora, em outro país, só 3 meses. Então, por que eu estou falando isso? Só para falar que a LINDB, que é a Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, ela traz muitas regras de direito internacional privado, porque ela trabalha aí com isso, com essas peculiaridades que podem, e esses conflitos que podem existir entre cidadãos de países diferentes, tá bom? Então, com certeza, ali já tem bastante regra, e aí você vai olhar depois a regra do outro país, vai ver qual prevalece, se prevalece do Brasil, se prevalece do país, né, do outro cidadão que tá em conflito. Isso é o direito internacional, tá bom? E para finalizar, eu solicitei que vocês respondessem algumas questões de direito administrativo, que já é um meio de revisão para a nossa prova. Então eu pedi para que vocês abordassem e falassem sobre direito de administração pública direta e indireta e indicassem os entes que compõem a administração pública indireta com as suas características. Então, gente, como nós trabalhamos na aula, vamos só falar rápido aqui. Administração pública direta é o Estado atuando por ele mesmo, de forma concentrada, certo? Então, a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, isso é a administração pública direta. Ela mesma atuando de forma concentrada e fazendo as suas atividades. Quando ela resolve atuar de forma descentralizada, então, quando a administração pública está atuando de forma centralizada, concentrada, ela mesma fazendo as suas atividades, centralizada,
é a gestão pública direta. Quando ela resolve se descentralizar, passar para outras empresas, outros entes realizarem atividades específicas, a gente tem a descentralização. E aí nós temos a criação da administração pública indireta, que ela é formada por quatro entes, né? Como nós vimos na aula. Empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação. Beleza? Então vamos frisar o seguinte aqui. Algumas pequenas características. A autarquia, como eu falei, ela é criada por lei, ponto. As outras três, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, são autorizadas por lei. Elas são autorizadas e têm que apresentar os atos constitutivos para se consolidar. A autarquia não, ela é criada por lei. Tá? Diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. Empresa pública é composta por capital 100% do Estado. Posso ter união entre Estado, Distrito Federal, Estado, município, Estado, União e município? Sim, posso, mas tem que ser todos entes públicos para fazer parte, para constituir uma empresa pública. Sociedade de economia mista não, eu tenho particulares, eu tenho empresas privadas ali. Mas eu preciso o quê? Ser uma sociedade anônima, obrigatoriamente. 50% mais um das ações tem que ser do Estado. E aí eu posso ter empresa privada compondo uma sociedade de economia mista. Tá bom? A autarquia é para atuar em questões específicas do Estado. E a fundação são questões assistenciais do Estado. Lembra que eu falei? Então, a fundação também para isso. Eu tenho uma diferença dentro do direito que a gente não precisa aprofundar na fundação, entre fundação pública e fundação privada. Aí tem regra de que a fundação pública também é criada por lei, porque ela se equipara a uma autarquia. E a fundação privada, sim, que é só autorizada e tem que constituir apresentar os seus atos constitutivos lá. Mas vocês não precisam se prender a esse detalhe, isso já são coisas mais aprofundadas dentro do direito administrativo, que não é a característica aqui da nossa aula para vocês. Então, se prendam nisso. Fundação, eu não estou falando de público privado, estou falando de fundação, para vocês saberem que é autorizada por lei, autarquia criada por lei, sociedade de economia mista e empresa pública também são criadas por lei, tá bom? E aí depois, por final, eu pedi para vocês citarem 3 princípios administrativos, implícitos e os expressos. Os expressos são aqueles constituídos no artigo 37 da Constituição Federal. Lembra aquela LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Está no artigo 37. E os implícitos são aqueles outros que eu trouxe de razoabilidade, proporcionalidade, supremacia do interesse público, autotutela, dentre vários outros lá que nós trabalhamos na aula, tá bom? O quinto eu já expliquei para vocês, que é a diferença de imunidade e isenção tributária, e para vocês citarem as hipóteses. Então é isso, gente. Eu acho que nós conseguimos trabalhar aqui. Tentei ser o mais rápido possível para o vídeo não ficar muito longo, mas já está com 42 minutos. Então vamos finalizar. Semana que vem está a nossa prova. Prazo de entrega das atividades foi prorrogado para o dia 18/4. Nossa matéria vai até direito penal. Vai ser com consulta. E eu tenho certeza que todo mundo vai estar bem. A gente trabalhou bem todos esses conceitos. Eu tentei pincelar aqui para vocês agora os principais pontos, tudo que nós vimos, para que vocês busquem lá de novo, recapturem aquele começo, que é muito importante, principalmente aquela fase do Congresso, do Senado, do processo legislativo, aqueles conceitos básicos que eu falei no comecinho agora, a parte de constitucional, que é muito importante, direito administrativo, e finalizando com penal, tá bom? Obrigado, e em breve a gente vai estar junto aí na aula presencial. Um abraço, boa noite.